Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo para você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise das principais possibilidades do mercado Forex para a semana de 4 a 8 de novembro de 2024. Primeira coisa muito importante, esse vídeo não tem a menor intenção de te dar sinal de compra, de venda ou aconselhamento financeiro. Você deve filtrar qualquer coisa que você vê na internet com o teu próprio plano de trading, comparar com a tua própria forma de operar no mercado. Falando em plano de trading, nesse momento estão abertas as inscrições para a estratégia da zona extrema. A estratégia da zona extrema foi desenvolvida por mim para realizar operações de day trade e swing trade através de uma perspectiva objetiva com um plano de trading muito bem detalhado, muito bem definido, para que você saiba exatamente onde, quando, como e por que se posicionar no mercado. Não existem lacunas no sentido de você ficar interpretando o mercado, mas sim existe um conjunto de regras específicas definidas para você saber exatamente a hora de se posicionar. Então, se você quiser saber mais sobre a estratégia da zona extrema, o link vai estar aqui embaixo, tá? Clica aqui na descrição e você vai poder entender como é que funciona a estratégia da zona extrema e você entender como que você pode ter acesso, inclusive, às minhas ferramentas avançadas de day trade e ao meu robô, o Zex, que é o robô da estratégia da zona extrema, um robô semiautomático para te dar muito mais precisão na hora de operar, beleza? Esse é um material objetivo, com regras claras, muito bem definidas, para que você saiba exatamente como se posicionar e não ter dúvidas. Isso é muito importante. Mais um detalhe, eu te trago conhecimento a respeito do mercado financeiro nesse canal desde 2011. E o meu compromisso com você continua sendo de te trazer algo que possa melhorar a tua visão a respeito do mercado. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostar desse vídeo, de tudo que eu te trago aqui nesse canal, se inscreve aqui, deixa o seu like e eu me comprometo em continuar trazendo conteúdo de alta qualidade para você com vídeos diários a respeito do mercado financeiro. Então, eu vou começar a minha análise de uma forma um pouco diferente, tá? Utilizando alguns dos indicadores da estratégia da zona extrema. Vou te apresentar dois indicadores da estratégia da zona extrema que você tem acesso quando você se inscreve na estratégia da zona extrema. Um indicador é esse aqui, o nome dele é zona extrema, tá? Esse aqui, ó, ele marca para mim situações de movimento extremo, quando o mercado se deslocou muito para um determinado lado sem fazer uma retração significativa. Esse indicador ele foi desenvolvido a partir de uma observação minuciosa do mercado, onde eu consegui identificar ao longo de muito tempo de estudo que quando o mercado faz um movimento direcional muito forte, sem retração, com alta velocidade, e quando ele toca em uma dessas bandas aqui, essa é uma potencial região de retração do mercado, tá? Esse é o indicador que você tem acesso ao se inscrever na estratégia da zona extrema. O link está aqui na bio, beleza? Na bio não, né? Aqui na descrição. Tá? Outro indicador, e é esse que eu vou utilizar hoje para fazer uma análise para você, é esse aqui de baixo. Ó. Esse aqui chama Trend Cycle. Esse indicador ele chama Trend Cycle e ele faz uma leitura da idade da tendência. É uma coisa que eu não me lembro de ter ouvido falar tanto em outros lugares, tá? Mas foi um indicador desenvolvido por mim, que ele faz uma leitura da idade da tendência para entender quando que a tendência pode estar chegando próximo ao fim. As tendências, elas nascem, né, a partir de um interesse comprador ou vendedor e depois elas se mantêm durante um tempo. Só que toda a tendência eventualmente acaba chegando ao fim. Então, a partir dos meus estudos, eu percebi que as tendências, eu classifiquei, né, eu dividi as tendências em 4 fases, principalmente, tá? 4 fases. O que são essas 4 fases? A gente pode observar aqui, tem uma graduação de cores aqui embaixo, tá? A fase 1, geralmente é a fase de ignição ou entrada de força em uma determinada direção. 1A é fase 1 de alta, tá? Aqui ele passou brevemente para a fase 1 de baixa, fase 1 de alta, fase 2 de alta, fase 3 de alta. Então, eu divido a tendência em 4 fases. Fase 1, 2, 3 e 4. A fase 1 ela é caracterizada por uma ignição ou interesse, aumento do interesse em uma determinada direção. Fase 2, geralmente, é a fase de manutenção da tendência. E a partir da fase 3 e fase 4, eu já começo a pensar em que aquela tendência talvez já esteja envelhecida e o mercado deve começar a retrair a qualquer momento. Tá? Então, esse indicador aqui de baixo, e é ele que eu vou usar para fazer análise com você hoje, ele é muito útil porque ele me ajuda a entender em qual fase está o mercado e para eu entender se naquele momento faz sentido eu operar a favor da tendência, porque talvez ela esteja na fase 1, tá? Ou fase 2, ou eu operar contra a tendência por causa que aquela tendência está já se aproximando do final dela.
Beleza? Então, se a gente coloca aqui, por exemplo, o DCHF, a gente pode observar, ó, ele está na fase 1 de baixa. Aqui, nesse caso, tá, pelo gráfico diário, o DCHF, não seria, pela minha perspectiva, não seria interessante nesse momento pensar em oportunidade de compra. Pelo menos não com perspectiva do gráfico diário. Por quê? Por causa que está na fase 1 de baixa. Eu não quero operar comprado na fase 1 de baixa. Eu quero operar comprado na fase 3 ou fase 4 de baixa. Aí sim, tá? Vamos ver aqui o próximo ao DJPY. Olha só que interessante. Aqui ele chegou na fase 4 de alta. Ó, fase 4 de alta, a gente pode observar aqui fase 3 e aqui fase 4, tá? E não só isso, aqui ocorreu uma confluência entre fase 4 e o preço tocar na zona extrema. Tocou, depois de tocar na zona extrema, aqui ele retraiu 400 pips. E aqui nesse ponto, o primeiro toque foi aqui, ele chegou a subir um pouco contra, mas depois ele caiu aqui 1.600 pips. Então, a gente pode observar que funciona muito bem, tá? Ao DNZD, outra coisa, quando as fases ficam alternando desse jeito, ó, fase 1 de alta, fase 1 de baixa, fase 1 de alta, fase 1 de baixa, o mercado está lateralizado, não é o tipo de situação que eu procuro encontrar no mercado. Bom, o que eu faço? Basicamente, eu passo por todos os pares para identificar qual par que está na potencial, em alguma potencial fase de alta ou de baixa. No caso do CAD-JPY, nesse momento está na fase 1 de baixa. Ó, aqui também chegou na fase 4 de alta, ou seja, né, a tendência envelhecida, depois ele caiu bastante, retraiu, aqui está numa região de potencial interesse, o CAD-JPY pela tendência de baixa, tá? O par que eu identifiquei aqui e que eu quero convidar você para acompanhar essa semana é o GBP-CAD. O GBP-CAD está naquilo que eu chamo de fase 4. Ó, fase 4, a tendência, aqui era o começo da tendência, ok? Fase 1 de alta, fase 2 de alta e aqui entrou na fase 3. Já está quase entrando na fase 4. E a gente pode observar que ele está na fase 4 e quando a gente afasta um pouco o gráfico, a gente consegue ver que ele subiu muito. Desde essa mínima, que foi lá em setembro de 2022, ele subiu aqui 29%, o GBP-CAD, tá? Se a gente afasta um pouco mais o gráfico, a gente consegue observar que ele, pelo próprio gráfico semanal, a gente consegue ver uma região de resistência muito importante, ele está sendo negociado levemente acima, né, desse ponto, porém, se a gente marca esse outro nível aqui, a gente vai ver que ele está exatamente na região de interesse pelo próprio gráfico semanal, tá? Então, essa faixa de preço ela é muito relevante para a gente, porque ela ajuda a gente a entender qual é a situação do GBP-CAD nesse momento. Somando ao fato dele estar na fase 3 de alta, o GBP-CAD essa semana me chama atenção para a possibilidade de venda. Se a gente olhar um pouco mais próximo aqui, talvez através de um gráfico de 4 horas ou até o gráfico de 1 hora, a gente consegue observar que esse foi o ponto mais alto, tá, pelo gráfico de 1 hora que ele fez. Medindo esse movimento com Fibonacci, a gente vai ver que ele acabou de tocar agora no 61.8. 61.8 da Fibonacci de baixa. Então fez um movimento de queda importante, uma retração até o nível do 61.8 pelo gráfico de 1 hora. Então perceba que aqui a gente já começa a juntar as informações. Pegamos informações do gráfico semanal, uma região de resistência importante pelo gráfico semanal. Pegamos informação do gráfico diário e do indicador Trend Cycle, que mostrou que ele está na fase 3 de alta e, portanto, uma tendência que já está potencialmente envelhecida. E pegamos também informações do gráfico de 4 horas e do gráfico de 1 hora, que mostra para mim essa estrutura de queda que ele fez aqui. Fez uma retração, voltou até o nível de 61.8 e essa semana eu vou procurar principalmente por possibilidades de venda no GBP-CAD. Isso quer dizer que a gente deve vender imediatamente? Não. Essa análise que eu faço aqui para você é uma análise de direção, tá? Potencial de direção que me mostra a probabilidade maior para onde o mercado pode se movimentar. Agora, no meio do caminho, pode ser que existam elementos macroeconômicos que fortaleçam, né, a Libra ainda mais e ele pode romper e continuar subindo. Tecnicamente falando, eu vejo que tem boa chance do GBP-CAD fazer uma retração. Até onde ele poderia voltar? Eu diria que ele pode voltar sem muitos problemas até essa região aqui. Tá? A gente estaria falando aí de uma queda de 300 pips mais ou menos. Tá? E para longo prazo, talvez uma inversão dessa tendência, caso ela aconteça, né, o mercado retorna talvez para cá, pode ser que ele venha talvez a níveis um pouco mais baixos. Tá? O que eu digo para você aqui, esse aqui seria um nível
aí mais potencial. O que eu diria para você principalmente compare com o teu próprio plano de trading, ok? A tua própria estratégia. Então sempre é importante comparar. Se você não tem um plano de trading, entra agora no link que está aqui na descrição para você entender como é que funciona a estratégia da zona extrema. Eu tenho certeza que isso pode te ajudar muito. Mais uma coisa, esse indicador Trend Cycle e indicador da zona extrema também está incluído lá na estratégia, no curso da estratégia da zona extrema. Então se você quiser saber, ver esse indicador na prática, você entra lá e você vai ter todos os detalhes, beleza? Amanhã eu te trago mais um vídeo a respeito do mercado financeiro. Fica com Deus, um forte abraço. Deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente se vê amanhã de novo em um próximo vídeo. Até mais.